Por Pode favor. ser? Vamos lá então. Boa noite. Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por mais esse dia de vida na terra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de servir em seu nome. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, Senhor. Reunidos para falarmos do Evangelho, reunidos para nos conectarmos uns com os outros e conosco mesmos. Nos reunimos, Jesus, para sentirmos a Sua presença junto de nós, nos envolvendo, nos amparando e nos conduzindo. Que os bons espíritos nesse momento possam estar junto com a nossa Vivi, junto com a Daiane, inspirando seus pensamentos e suas palavras. E que esteja junto de cada um de nós também, preparando o terreno do nosso coração, para que essas palavras frutifiquem e multipliquem. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo e por tanto. E que assim seja. Muito bem, muito bem. Bom, gente, então, efetivando o projeto de expansão dos nossos estudos, né? Hoje, a Vivi e a Daiane Vivi estreando entre nós aqui, né? A Daiane já é uma veterana, já deve ter feito uns cinco, eu acho, por aí. Prepararam o estudo. Eu tô achando que elas não vão dar conta de falar tudo hoje, não. A ver. A ver. Meninas, que bom, viu? Obrigado por terem se disponibilizado, uma alegria para nós e que isso seja uma constante. Bora lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Boa noite. Acho que agora funcionou. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Resumo da obra que foi assim, Daiane plena e eu parecendo o demoninho da Tasmania, assim. Nada, foi sucesso. Posso começar, Dai? Sim, você vai apresentar, Vivi? O Bruno. Não tá abrindo, Bruno? É porque é assim mesmo. Deu certo? Tá Deu, aparecendo só não tá aí? aparecendo o fundo. Não, veio, para mim veio assim. Se você exportou, o PowerPoint faz essas coisas mesmo, viu? Ele tira esses fundos. Ah, então abre, passa o link do Canvas. E se eu te mandar o PDF, não dá certo? Dá certo também, pode mandar. Então, peraí, porque tá tão bonitinho. O link também dá, Vivi. No PDF consegue acessar o vídeo, Vivi? Não, no PDF não fica legal, não. O link do Canva é a melhor forma, Vivi. É a melhor forma. Então, é que tá. Como é que esse link do Canva entrou aqui, hein? Deixa Copia lá em cima. eu consigo mandar. É, Dai, Você manda. manda? Então manda, fazendo favor, né? E a Dai travou. Daí travou. Agora Caiu. vocês que têm que me ensinar aqui a mexer nesse tal de Canva Aí, aqui. ó. Foi. É esse mesmo. Aqui, né? Deu certo aí? Isso. Aham. Ó, Aí. Bruno, tá não mexendo. conformo, né, Bruno? Você não mexe no Canva, mas tudo bem. Não, não mexo, Claudinha. Canva é meu melhor amigo. Olha que bonito, a folha mexeu. Cheio de defeitos especiais, né? Olha lá, ó.
Ele mexe mais rápido e mexe mais também. Eu não sei por que que tá lento. Pode seguir para o vídeo? Pode seguir. Pode seguir. Elas estão precisando de resgate e vocês vão me ajudar a resgatá-las. É insustentável que eu faça toda a pregação, toda a cura e o ministério. Nosso ministério só vai crescer e nós queremos que ele cresça até o fim dos tempos. Haverá muito mais seguidores e, como aqueles que não estão aqui, todos terão papéis e responsabilidades. Mas eu escolhi vocês 12 como meus apóstolos. Vai enviar a gente? Vocês são meus líderes. E para esta missão que eu vou dar a vocês, é melhor que vocês se espalhem e não se concentrem em um só lugar. Eu vou enviar vocês em todas as direções, de 2 em 2, precisamente para o nosso povo. Tempo. Dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. E enquanto estiverem nessa missão, vão curar os enfermos e os coxos, ungindo-os com um óleo. Vocês expulsarão demônios. Vocês vão... O que foi? Por que estão todos me olhando assim? Ah, o senhor pode repetir isso mais uma vez? Eu vou mandar vocês, de 2 em 2, proclamando à medida que avançam: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Expulsem os demônios. Curar os doentes? Expulsar os demônios? Enquanto estiverem nessa missão, eu lhes concedo essa autoridade. Algum dia, vocês terão isso o tempo todo. Teve alguma cerimônia que eu perdi? É essa. Eu não me sinto diferente. Eu não preciso que você sinta nada para fazer grandes coisas. Vamos dar contexto aqui, né, para essa parte do The Chosen, para quem tem interesse em assistir. Eu aconselho, obviamente, assistir desde o começo e principalmente mais de uma vez, porque a série te dá algumas respostas para aquele momento que você está vivendo, né? Eu já assisti 3 vezes, em cada momento ali ela fala comigo de uma forma diferente. Mas para dar contexto nesse momento exato, ele é da temporada 3, episódio 2, que se chama justamente de 2 em 2. Esse trecho ele tem mais ou menos uns 20 minutos, tá? A gente conseguiu editar, que é justamente a parte que fala do que nós iremos falar hoje, que é a missão dos 12. A missão dos 12 que nós temos no Evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos. Fala mais ou menos do mesmo jeito, alguns são mais elaborados, outros falam mais superficialmente, mas eles convergem no que foi essa missão. Então vamos lá, convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os daimones, bem como para curar doenças. Ele os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem prata, nem tenham 2 túnicas. E em qualquer casa que entrardes, ali permanecei, e dali saí. E quantos não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Ao saírem, atravessavam todas as aldeias, evangelizando e curando por toda parte. Aqui nós entendemos o conjunto que não é para levar nada, não é para levar nada, né? Basicamente vai levar a fé, os ensinamentos, a boa vontade, mas só para a gente entender uma palavra que não faz parte do nosso cotidiano, e é o alforge, né? Que em animais ali você usa de um lado para o outro, aquela bolsinha do cavalo, e em pessoas antigamente é basicamente isso mesmo, uma bolsa que se conectava a parte da frente com a parte de trás. Isso é só para a gente entender mesmo o significado da palavra, mas aqui é o seguinte: não levar nada demais. E aí a gente tem naquela cena ali algumas coisas que nós vamos elaborando ao longo dessa apresentação, mas a questão
ah, peraí que eu perdi a palavra, da liderança de Jesus, em dar essa responsabilidade aos seus discípulos, né? Ele fala ali que as pessoas estão procurando e que ele não tem como distribuir ensinamento para todos. Isso é muito importante porque existem alguns jargões na linguagem de administração, e o primeiro deles é que o líder de verdade, ele não cria seguidores, ele cria outros líderes. O líder verdadeiro, ele forma líderes. E aí Jesus começa a sua formação de líderes que vão levar adiante a palavra dele. E se nós formos pensar assim ao longo das eras, né, nós só estamos aqui hoje estudando sobre essas passagens e podendo colocar estes ensinamentos em prática, mesmo que a gente faça isso de uma forma extremamente modesta, graças a esse bastão que Jesus passou para os apóstolos, para os discípulos dele. Ele poderia simplesmente ter concentrado a palavra ali e os feitos com ele, né? Que ele tinha autoridade e poder para isso, mas a liderança sábia, essa liderança construtiva, essa liderança que tem essa missão de perpetuar os seus ensinamentos e atingir mais pessoas, ela quer que o discípulo seja tão bom, ou às vezes melhor, que o mestre. Outro aspecto ali também é o não se sentir preparado, né? Quando um personagem no papel de Natanael diz: mas aconteceu alguma cerimônia aqui em que eu ganhei esse poder, e talvez a gente fique esperando justamente a gente ganhar esse poder para a gente compartilhar a palavra de Jesus, os ensinamentos. Não existe, eu acho que não existe essa certeza. Não existe esse momento. Você fala, não, eu estou preparado, eu estou pronto, é para nada, né? Eu acho que a mãe que é mãe não se sente preparada, o profissional que é profissional não se sente preparado. Eu posso exercer o meu trabalho todos os dias, que ainda assim eu estou um pouco mais preparada, mas não totalmente preparada. Eles não se sentiam preparados. E a palavra de Jesus no final, lembrando que nós temos a licença poética do autor ali, que coloca. Eu não quero usar o The Chosen como parâmetro, tá? É só para exemplificar mesmo. Mas a gente tem ali algo que, se não existiu essa fala, eu tenho certeza que é muito importante isso. Você não se sentir preparado não significa que eu não acredito em você. Você não se sentir preparado não significa que você não possa fazer isso. Mesmo porque caminhar a gente aprende ao longo da caminhada. Caminhar a gente aprende caminhando. Nenhuma criança pega um livro, a mamãe fala: vou contar uma historinha para você, filho. Como andar? Primeiros passos. Pega um pezinho, outro pezinho, outro pezinho. Não. A gente aprende durante a caminhada mesmo. E daí, eu queria que, se você mantiver o microfone aberto, você pode ir falando, viu? Não, tá tranquilo, Vivi. Pode passar? Pode passar. Então vamos lá, pode passar, Bruno. Então aqui, Mateus, tá? Convocando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros a fim de expulsá-los e curar doenças e toda enfermidade. Os nomes dos 12 apóstolos são estes primeiros: Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Jesus enviou estes 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo proclamai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones de graça e recebeste de graça.
Quem que ele manda pregar aqui primeiro? Aqueles da casa de Israel, ou seja, aqueles que já esperavam por um Messias, apesar de nós sabermos que o povo judaico não acreditou que Jesus era o Messias, mas por quê? É muito mais fácil ou muito mais produtivo pregar para corações que possivelmente estejam abertos para receber. Às vezes a gente fala a coisa certa, mas para a pessoa errada não surte muito efeito. A gente vai conseguir uma contenda e não uma probabilidade de que a pessoa se convença daquilo que eu estou querendo levar para o coração dela. Então, essa é a parte que Mateus fala sobre esse episódio onde Jesus pediu para os seus discípulos irem e pregar a palavra para as ovelhas perdidas de Israel. Pode passar, Dani? Pode passar. Aí tem a continuação. Essa de Mateus, a parte de Mateus, ela é muito completa. Ela é uma das passagens mais completas. A gente vê ali alguns detalhes diferentes entre Lucas e Marcos. Marcos a gente vai passar ela ali, dá algumas informações, mas Mateus, de fato, eu acho que porque ele estava lá, né? ele traz muito detalhe a respeito desse momento. Que aqui ele continua, né, Vivi, com os... Pode continuar, né? Aqui, só ler esse pedacinho aqui, ele continua com as instruções, assim como lá em Lucas. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno, e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Sedes prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Tem esse pedaço aqui tem duas coisas importantes que cabem à interpretação aqui, que quando ele diz para sacudir o pó dos vossos pés, e também a questão da paz, né? Retorne a vossa paz para vós. É muito interessante aqui que assim, sacudir o pó é não ficar apegado àquelas pessoas que foram ingratas ou que não quiseram ouvir ou que foram desdenhosas. Eu acho que a nossa maior dificuldade é justamente relevar, né? Relevar, não deixar mágoa. Então, o sacudir o pó aqui é não deixar essa mágoa preencher o nosso coração no sentido de missão. Não deixe que a mágoa das pessoas que não quiserem lhes ouvir preenche o coração de vocês. E aqui ele fala a palavra paz, né? Fique em paz, tentou fazer o teu trabalho, tentou levar a palavra, pessoas não quiseram ouvir, parte para outra, continua seguindo em frente na sua missão. Nessa parte aqui eu até tinha grifado, seja prudente como as serpentes, inocente como as pombas. Eu lembrei de um episódio de Paulo e Estevão, até esqueci de falar na hora que a gente estava fazendo aquele bate-bola, Dai, mas eu queria colocar aqui que tem uma parte de Paulo e Estevão que ele entra numa cidade e tem as pitonisas. E as pitonisas começam a elogiar o trabalho de Paulo. Porque ele é magnânimo, ele é impressionante, né? E fica aquela coisa, as pitonisas elas eram exploradas por uma turma. Provavelmente tinha algum tipo de mediunidade, óbvio, né? Mas elas eram exploradas financeiramente por um grupo financeiro da cidade, tanto que Paulo foi expulso dessa cidade, né? E elas elogiando Paulo, assim, e quem estava com Paulo começou a ficar envaidecido. Poxa, receber um elogio das pitonisas, né? Era algo muito nobre. E Paulo, extremamente sábio e prudente como uma serpente, ele fala, não aceito esse tipo de comentário, né? Porque vocês estão aplaudindo porque as pitonisas estão aqui me enaltecendo.
Se elas mudarem a fala delas e começarem a me agredir, vocês também vão me agredir. Então, ele não deixa o ego subir ali para a cabeça e fala isso. Não, prudente, essa prudência mesmo de entender que às vezes esse elogio, esse holofote não é pro bem, né? Inocente como as pombas, coração leve, coração aberto, né? Para entender que cada um está no seu tempo de aprendizado. Pode passar, Bruno. Alguma coisa que você quer falar sobre aquele pedaço do ouro e prata, Dai? Para não levar nada? Tá. Não. E aqui só comparando com o Evangelho de Marcos, que ele também, você vê que ele traz o fundo, traz o mesmo contexto, mas com uma informaçãozinha a mais, que convocou também os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Então aqui ele já detalha um pouco mais. Deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros e prescreveu-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um cajado somente, nem pão, nem alforje, nem cobre para os cintos. Mas, calçando sandálias, não vestissem 2 túnicas. Aí já fica um pouquinho diferente lá de Marcos, né? Lá de Mateus, que não podia nem levar sandália. Aqui você ainda pode calçar sandália, mas não as 2 túnicas. Dizia-lhes, onde entrardes em uma casa, ali permanecer até sairdes dela. E o lugar que não vos receber, e onde não vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Após saírem, proclamaram que se arrependessem, expulsavam muitos daimons, ungiam com óleo de oliva, muitos enfermos e os curavam. Acho que isso foi para trazer bem, né, Vivi, esse contexto entre os 3 evangelistas, alguns detalhes que eu acho que vai ficar muito bem trabalhado ao longo dos próximos estudos. Até falei para a Vivi, igual o Bruno comenta, aqui já dá para a gente ver os próximos capítulos da série. Porque tem bastante coisa aqui para explorar, principalmente quando a gente compara os 3 evangelistas. Tem igrejas que mandam se vai um palestrante, ele sempre vai acompanhado de outra pessoa. Tem igrejas que é como se fosse um auxílio, né? Um apoio, né? Ou uma fiscalização, alguma coisa assim, né? Mas naquele tempo eles iam de cidade em cidade, né? Então ir sozinho era muito difícil mesmo. E acho que vocês vão falar disso, né? Mas não fala o convocou, o proclamou, né? Então é um chamamento, né? E só quando a Vivi falou que a gente assume uma função sem estar pronto, eu me lembrei de uma frase do Antônio Machado, um poeta espanhol, que diz: Caminante no hay caminho, el caminho se faz a caminar. Então é um realizar enquanto está fazendo, né? Porque se alguém for esperar para fazer oratória, ser bom, não faz nunca. Se for esperar estar pronto para ser pai e mãe, não é nunca. Para ser juiz. Oi? Esperar virar santo para fazer. Não é assim, né? Não é assim. É isso. Só volta um pouquinho, Bruno. Aqui, eu queria bater muito nesse sentido de não levar nada. Por que Jesus deve ter batido nessa tecla? Que é a questão da crença na providência mesmo, né? Que é acreditar, e isso é questionado até lá no episódio bem, mas e se a gente se a gente passar fome, se a gente não conseguir, né? E se eu não entender a lição, e se a internet cair, e se eu falar tudo errado? Porque Everton nos mandou de 2 em 2 também aqui, entendeu? Bem isso. Eu acho que tem uma mensagenzinha subliminar aí. Me senti pronta. Vivi, Oi. ninguém é bom sozinho. Jesus, eu acho que a primeira coisa que ele quis, né, dizer, né, que um vai sempre ajudar o outro, sempre complementar. Nós não conseguimos ser bons sozinhos. Precisamos do outro. E tem um aspecto aí também que, às vezes, nós conversando com as vozes da nossa cabeça, a gente discorre toda uma teoria do porquê desistir.
Então, eu falo que é muito importante ter uma pessoa ali que é o seu companheiro de sucesso. É você compartilhar com ele onde é que você quer chegar, e quando você tentar desistir, você fala, não. Ele fala, não. Quando você compartilhou isso aqui comigo, era aqui que você queria chegar, agora você está desistindo. Que seja importante que essa pessoa esteja no mesmo nível vibratório de busca que você, porque senão desiste mesmo. Então, tem tanto significado aí de 2 em 2 e tem tanta necessidade disso. Cada um tem um lado que vai enxergar as coisas. Às vezes um está mais calmo, o outro está mais tranquilo, e isso muda também, né? Mas aqui o cerne da questão é eles tinham que acreditar apenas na providência. Apenas na providência. Eu vou ter o que comer? Olhai os pássaros do céu, né? Não plantam, mas não lhes falta alimento. Isso daí não é um salvo-conduto para a pessoa poder deixar as coisas acontecerem sem ir atrás. Mas para a gente não se afligir, para a gente não ficar aflito. Então, é assim, eu acredito na fé, na providência. Teve alguém que escreveu alguma coisa aí? Quem que foi? Claudinha. Claudinha, fé e confiança, exatamente. É confiar que o que eu precisar, as ferramentas que forem necessárias, vão ser dadas ali para a minha caminhada. Ô, Vivi, Pois não. e só lembrar, você falou de Paulo de Tarso, né? Paulo, né? E Paulo, ele começa as suas jornadas acompanhado de Barnabé. E Barnabé é que é o líder. Barnabé é que chefia. Paulo, assim, eu sou suspeito para falar de Paulo. Eu estou relendo um livro de um padre alemão chamado Joseph Rosner. E estou lendo Paulo Estevão e relendo esse ao mesmo tempo. E ele diz assim, o Joseph Rosner, ele fala assim, Paulo é o maior apóstolo de todos os tempos. Ele não está falando no sentido moral, talvez, né? Nem de. Ele fala de Estevão, ele fala Estevão suplantou em todos os momentos. Mas de obra, de ação, de fazer, Paulo criou, né, o cristianismo como a gente o conhece. E ele era o assistente, ele não era. E se você lembrar, ele, durante um período, ele fica com dificuldade no verbo. Então Barnabé não deixa ele falar porque ele não consegue, ele que era um grande orador, não consegue desenvolver as ideias, né? Então assim, eu acho que a mensagem principal é que a gente nunca tá sozinho. Até para ser pai e mãe, a gente tem que ser em dois, né, gente? Porque Exatamente. não é. Exatamente. Então é assim, é uma coisa que nos toca mesmo. Então, na nossa jornada, vamos acreditar na providência, que nós temos as ferramentas necessárias para desenvolver a nossa missão, a missão que nos foi dada aqui, nessa presente encarnação, as ferramentas necessárias, aquela frase de Chico, né? Nasceste no lar que tivesse que nascer, né? Com as necessidades que você tinha para poder desenvolver. Pode passar, Bruno. A escolha dos 12 aconteceu naquele dia, de ele ter que sair para o monte a fim de orar e permanecer em vigília na oração a Deus. E quando se fez dia, chamou a si seus discípulos, escolhendo 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Dai, eu queria que você falasse essa parte que você falou tão brilhantemente no nosso ensaio. No nosso ensaio, a gente ensaiou, viu, gente? Verdade, né? Não, mas é que a gente estava comentando assim, teve 2 momentos que Jesus chamou os discípulos, né? O primeiro a gente viu lá em Lucas capítulo 6, que foi a escolha dos 12. Então Jesus, ele subiu ao monte a fim de orar, permaneceu em vigília na oração a Deus, e depois de subir ao monte, depois de orar, dentre a multidão que o seguia, ele selecionou os 12, que ele queria com seus discípulos, né? Os quais deu também o nome de apóstolo. Então, esse foi o primeiro momento, quando ele fez o primeiro chamado, escolhendo ali os 12. E na sequência, pode passar, Bruno. É exatamente o capítulo que a gente inicia agora, que é a missão dos 12. Né? Então, convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os daimons, bem como para curar doenças. E aí a gente se apega ao versículo 1 desse capítulo 9, que é essa perícope que a gente inicia agora. E então você percebe, eu e a Vivi comentamos muito nesse sentido, que primeiro Jesus subiu ao monte
e escolheu os 12. E trabalhou com esses 12 durante muito tempo, até de fato convocá-los e determinar uma missão, né? Isso que eu ia falar, porque quando o judeu ia para estudar, né, ele ficava lá com o mestre e ele decorava a Torá de frente para trás, de trás para frente, cantava tudo lá. E o método de Jesus era a vivência, a vida, né? Então, eles não aprenderam com os livros, né? Foi na vivência diária, na convivência com Jesus. Exatamente. Por isso que eu falei semana passada que o Bruno já estava dando spoiler aqui dos nossos estudos. Ô, Gá, mas imagina um dia com Jesus. Um dia com Jesus. A O gente Roberto comentou Carlos aqui. tem uma música que fala: Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio de sua luz em uma telha quebrada ilumina para sempre o caminho, Jesus. Então, esses homens que ficaram com ele 3 anos, aí não deu os 3 anos ainda, mas assim, é muito mais que qualquer biblioteca, né? Um dia com esse homem, né? Eu até falei para a Day na hora que a gente estava conversando que numa entrevista um rapaz perguntou para o outro, ele falou assim, o que você faria se você tivesse 5 minutos com Jesus? Ele falou, cara, que tipo de pergunta é essa? Eu tenho 24 horas com Jesus? O outro entrevistador ficou sem palavras, porque se a gente for ver, não tem ninguém que eu possa acessar do fundo do meu coração tanto quanto Jesus. Né? E aí é aquela frase de Madre Teresa, né? Quando o repórter perguntou, quando a senhora conversa com Jesus, o que ele fala? Nada, ele só escuta. E a senhora, o que a senhora fala? Nada, eu só escuto. É isso. Pode passar. Então, Pode aqui, passar. né, pode só falar que nesse, então a gente vai trabalhar o primeiro versículo, as duas palavrinhas. Primeiramente, os 12, que são os discípulos, os apóstolos, e depois também o convocando. Aqui entra uma parte muito interessante, que é a definição das palavras, né? Que é a multidão e discípulos e aluno. Então, a multidão, só por definição, um grande número de pessoas, especialmente quando reunidas. Multidão, turbamulta, turbilhão. Discípulo, aquele que aprende, que traz para seu interior um aprendiz. A diferença entre discípulo e multidão baseia-se no nível de compromisso com Jesus. A multidão segue por conveniência, milagres e interesses pessoais, enquanto o discípulo busca intimidade, renúncia e obediência. Vamos colocar assim uma multidão, né? Eu poderia reunir uma multidão para ouvir Divaldo Franco falar. E ele reunia realmente multidões. Mas aqueles que estavam ali na casa do caminho, do lado dele, tentando aprender com ele e colocar em prática. Então, aqui tem uma outra definição. Pode passar para frente, Bruno, por favor. Bom, a multidão é aquele pessoal que está ali, às vezes está mais focado mesmo em fenômenos, né? Ou na busca de algum interesse pessoal, algum milagre pessoal ali, que ouviu falar que Jesus promovia milagres e tal. A multidão, ela é uma massa ali, amorfa, né? Pode ter pessoas ali mais aguerridas ou não, mas é o todo, né? É o grosso. O aprendiz ele tem foco na habilidade. Aqui cito um exemplo de um marceneiro, por exemplo. Vamos supor que o sujeito seja aprendiz de marceneiro. Ele vai aprender a técnica de marcenaria e vai produzir móveis. Pronto, simples assim. Né? Pode produzir ou não também, mas ele vai aprender. Se ele quiser reproduzir um móvel, ele consegue. Qual que é o objetivo nesse caso? A gente está falando de um marceneiro. Dominar um ofício, uma profissão ou conjunto de informações. A relação pode ser temporária ou restrita a um ambiente de ensino. O foco está no saber e no fazer e no saber. Eu vou aprender e depois eu vou executar. E aqui ele fala da mercenaria. Pode passar para frente, Bruno. Já o discípulo, ele tem um foco no estilo de vida. Vamos trazer para a mercenaria também esse exemplo. Vamos supor que eu tenho no meu mestre marceneiro que me ensinou um exemplo de conduta, de como ele faz as peças com carinho, de como ele realmente coloca ali
toda a vivência e toda a história da carpintaria naquela peça, ele realmente tem aquilo não como um ofício apenas, mas como uma missão. E aí, o discípulo, no caso, ele aprende essa missão e transmite essa missão no estilo de vida. Ele faz aquilo como um estilo de vida mesmo, ele incorpora aquilo, a excelência, o legado, ao estilo de vida dele. Então, o discípulo do latim vem discípulos, aluno ou seguidor, vai além da técnica. Ele adota a filosofia, os valores e o caráter do seu mestre. No grego bíblico, a palavra mathetes reforça a ideia de um seguidor que imita o mestre. O objetivo é tornar-se como mestre. Não é apenas absorver informação, mas transformar o modo de vida e reproduzir os ensinamentos para os outros. A relação ela baseia-se na convivência, na disciplina e na lealdade. O discípulo não apenas aprende o que o mestre sabe, mas vive como o mestre vive. Exemplo, no contexto dos cristãos, ser discípulo implicava em seguir Jesus, obedecer aos seus princípios e levar aos outros a fazerem o mesmo. Então, é bem diferente o aluno do discípulo, né? Que é aquela pessoa que... E aí vem a questão da liderança também, né? O discípulo, ele quer imitar o mestre, ele quer ser como mestre, e o bom líder, ele quer que o discípulo seja melhor que o mestre. Quer que ele performe melhor, quer que ele pegue a técnica, aprimore, entenda, aprimore e compartilhe. Então, essa é a grande diferença. Pode passar. Pronto. Em resumo, todo discípulo é um aprendiz, pois está em constante processo de aprendizado, mas nem todo aprendiz é um discípulo, pois muitos buscam apenas o conhecimento sem um compromisso de seguir ou imitar o mestre em sua totalidade. Pode passar. Dai, você assume daqui para frente até ali na frente? E isso era o que distinguia eles, né, Vivi? Todo esse contexto que você trouxe do discípulo ali. Que veio essa perguntinha em relação a essa pontinha ali do versículo os 12. O que qualificava esse grupo que foi escolhido dentre essa multidão toda, como as pessoas, né, escolhidas pelo Cristo? Pode passar, Bruno. Por favor. Aí a gente trouxe um pouquinho sobre a simbologia a respeito do 12, né? A gente já comentou muito, é muito falado sobre essa simbologia do 12. E a palavra lamed, né? Eu não sei pronunciar direitinho, não. Lamed é a 12ª letra do alfabeto hebraico, representando o som L. Fisicamente, é a letra mais alta, simbolizando o aprendizado, a realeza e o cajado de um pastor, justamente porque ela parece um cajadinho ali, né? Funciona como preposição para a em direção a, e no infinitivo verbal indicando direção ou propósito. Então, que é exatamente o que a gente está falando, né? Exatamente essa parte que a Vivi colocou. Eles foram escolhidos não de forma aleatória. E o 12, nessa simbologia toda, como liderança e como pastores, realmente, aí atrás das ovelhas perdidas, né? Isso é muito bonito, tem muito simbolismo. Pode passar, Bruno. O Evangelho na Terra é um grande templo de luz, que teve como viga sustentatória a personalidade de cada um dos 12 discípulos. Então, toda essa vivência do Cristo, tudo isso que ele ensinou e tudo isso que os discípulos fizeram depois, foi sustentar esse evangelho vivo, até chegar nos dias de hoje. Então, igual o Bruno trouxe no estudo passado, né? Não foi as letras, não foi a escrita que nos trouxe o evangelho até o dia de hoje, mas realmente a vida do Cristo, porque o evangelho é o Cristo vivo. E isso foi sendo transmitido para nós através, depois, do evangelho também, nas atitudes dos discípulos. Então, eles são essa viga sustentatória desse reino de Deus que eles saíram para pregar, eles são a viga sustentatória desse reino, desse evangelho na terra, né? E através de tudo que eles construíram após isso, foi vindo, até chegar hoje a gente aqui online estudando sobre o evangelho de Jesus.
Isso traz uma responsabilidade para a gente, né? Porque meditando em mim, o que me diferencia, o que me torna um discípulo, o que me torna a multidão, falando de mim, né? Eu acho que isso é um dos grandes aprendizados quando a gente faz estudo. A gente vai trazendo muito para o nosso íntimo, né? E várias vezes eu fui me colocando nisso, em que momento que eu estou na multidão, em que momento eu sou a seguidora, em que momento eu posso me considerar discípula. E a gente oscila muito nisso, mas eu acho que a gente também tem como missão, a partir do momento que a gente estuda, em tentar ser esse evangelho nas nossas atitudes, na nossa vida, para também continuar, ter essa continuação de Jesus. Quando a gente pensa nesse sentido de continuidade, tem algumas coisas que só fazem sentido depois que a gente cai a ficha mesmo, né? Quando a minha prima que conseguiu a cidadania italiana dela me mostrou a pasta da nossa genealogia, e depois eu fui conhecer os documentos do pessoal que veio da Itália para cá, né? E descobri que a minha bisavó veio por ocasião da Primeira Guerra Mundial, onde ela já tinha perdido 2 filhos e o marido na guerra, e os 2 filhos mais novos, que eram deficientes, foram convocados para a guerra. E ela pegou essas 2 crianças de 16 anos, pôs debaixo do braço, entrou no primeiro navio que tinha e veio parar aqui no Brasil. Então, a história que eu carrego não é a história da Viviane, que nasceu da Vilma e do Paulo. A história que eu carrego é a história de uma senhora que saiu lá da Itália sem falar uma palavra em português, entrou num barco com os filhos. Todo mundo carrega, assim, é como se a linha do tempo escrevesse a história, costurasse a história, e agora a agulha está na nossa mão. E com os apóstolos não é diferente. Essas pessoas, essas vigas sustentatórias, mais uma vez eu falo, aqui nos proporcionou estarmos aqui, né? Todo esse conhecimento que essas pessoas se dispuseram a passar para o papel, mas acima de tudo, essas pessoas que morreram para que a gente pudesse estar aqui. Elas abriram mão das suas vidas para poder defender o que elas acreditavam. E às vezes a gente tem dificuldade até de causar um contratempo para professar a nossa fé, né? Que dirá perder a vida para poder defender aquilo que a gente acredita, né? Eu lembrei da palavra, aqueles que quiserem perder, aqueles que perderem a vida irá ganhar, né? Algo assim. Pode passar, Bruno. Então, voltando só ao pedacinho ali do versículo, convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade. Convocar, no contexto de Jesus, não é apenas um convite, mas uma capacitação. Então, Jesus ele estava capacitando aquelas pessoas para dar continuidade no evangelho vivo dele, né? Aí a gente trouxe um trechinho, pode passar, Bruno, por favor, do Boa Nova. Exatamente, tem um capítulo lá que tem o nome, Os Discípulos, e vai falar exatamente desse momento da convocação, primeiro da escolha e depois da convocação. E aí Humberto de Campos traz assim, posso ler, Vivi? Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade de seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhes ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles, os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. E aí a gente volta ali. Eu até comentei com a Juju, com a Vivi, quando a gente lê os textos, parece que a gente remonta lá, né? Parece que eu estou lá naquele momento. E ele fala exatamente da multidão, os seguidores, e ali ele compôs o colégio de discípulos, retirou os 12 e colocou do lado dele. E aí volta aquela perguntinha, o que eles tinham de especial? O que qualificava esses 12? A humildade e a simplicidade. Pode passar, Bruno. Só para a gente relembrar um pouquinho, então, o que é humildade
E que é a simplicidade. Só uma coisinha aqui. Só Uhum. uma coisinha aqui. Essa questão de simplicidade e humildade, ela até desafia a lógica humana, né? Que a gente busca sempre os mais instruídos ou poderosos para grandes missões. Então você tem ali, não, eu vou procurar pessoas que estejam capacitadas na forma de instrução, né? E isso é um contrassenso do que a gente busca às vezes para poder compartilhar algo, né? Pode continuar, desculpa cortar. Não, cortou não, exatamente isso. Aí a gente trouxe o que é a humildade, a capacidade de reconhecer o que você é, nem mais nem menos. Eu lembro sempre, falei para Vivi, daquele estudo do Cântico de Maria, que Maria ela se reconhecia pequena e humilde diante da grandeza de Deus, né? Então a distância ela reconhecia a distância entre ela e Deus e se colocava pequena. E assim, mas ela não desconhecia o que ela era, né? Então, humildade é a gente não desconhecer quem a gente é, reconhecer o que a gente é, e nem mais nem menos. E a simplicidade é o resultado disso. O, a Luísa que fala, é uma pessoa descomplicada, fácil de lidar. Porque, gente, é difícil demais você lidar com pessoa complicada, né? Eu e a Vivi falamos disso, pisar em ovos para conversar com alguém. Aquele mês você nunca sabe como que a pessoa vai reagir, é muito difícil. Então, a gente tem que ser uma pessoa simples, né, em relação às coisas. Vou só complementar que depois a Tânia tem uma colocação aqui para fazer, que eu gostaria de responder, mas gostaria que a Déia respondesse também. Vamos olhar aqui, humildade, capacidade de reconhecer o que você é. E aí é o que está o negócio, os defeitos e as qualidades. Eu não nego que eu seja uma pessoa que tem muita coisa para aprender, praticamente tudo, mas também não nego a minha capacidade em pegar algo para fazer e transformar em algo maior. Porque senão a gente entra naquela coisa da falsa, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão sem instrução, eu sou tão não sei o quê, né? Então, capacidade de reconhecer o que você é o bom e o ruim. Nem mais nem menos. É não colocar essa falsa afetação de saber demais e nem se rebaixar a ponto de se achar muito pequeno para não conhecer. Então, humildade, capacidade de reconhecer. Eu reconheço as minhas qualidades e os meus defeitos, até mesmo para fazer um equilíbrio, né? E a simplicidade, o resultado de ser humilde, eu achei essa definição perfeita. Porque é muito complicado quando você lida com a pessoa que mede esforços. É assim, mas eu vou ter que fazer isso, mais. Sabe aquele mais infinito? Então, o descomplicado é aquele assim, ó, vamos fazer. Às vezes a pessoa tem algumas colocações ali para algumas pontuações que são importantíssimas, mas é descomplicado. Vamos lá fazer, então, né? Bola para frente, vamos dar um jeito nisso daqui, não deu um jeito, vai de outro, né? E aí a Tânia perguntou se Mateus ele era uma exceção, a exceção dos 12. O Everton já respondeu, né? Ele poderia ser considerado um homem simples? Isso daí é incrível, essa pergunta, porque é o seguinte, você vai conhecer muita gente, isso daí não tem ligação com condição financeira, no meu modo de vista. Quando você transita em camadas sociais distintas, você vai ver que tem pessoas extremamente abastadas, que são de uma simplicidade, de uma humildade absurda, e você vai conhecer pessoas que são menos abastadas, que são de uma arrogância absurda também, né? Então eu acho que tem pouca conexão, não dá para falar que é intrinsecamente ligado à condição financeira com a simplicidade e a humildade. E aí o Everton falou assim, não era mais uma exceção. Pode falar, Everton, dessa No questão. sentido do texto, porque assim, o normal era quanto mais alto a classe social, né, mais Menos simples. assim, seria mais adequado, vamos pensar assim. Lembra lá de Simeão, quando ele recebe Jesus no colo, lá no ato da circuncisão de Jesus? E aí ele fala, mas menino Jesus, por que que não vieste, né, filho do imperador? Por que que não nasceste entre
filho do sumo sacerdote, entre os senhores da lei? Por que que veio nascer filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, né? E Jesus, o menininho, bate no peito dele, indicando. Só depois, desencarnado, é que ele foi entender que Jesus tinha respondido que ele veio nascer no coração dos homens, né? Não no poder temporal, no poder secular, que é muito efêmero. Mas no sentido que Humberto de Campos está falando, ele traz isso, assim. Pensa assim, pô, vou montar. Eu sou o governador da Terra. Vou montar o time que vai dar sequência a essa mensagem que foi concebida pelos Cristos do sistema solar. Se não foi mais, pelo menos isso a gente sabe, que eles se reuniram para a vinda do Cristo até aqui. Então, assim, e aí ele chama. O principal é um pescador. Um pescador. Que a sogra morava com ele. É assim, é contraintuitivo, entende o que eu estou dizendo? Assim, não é o que a gente pensaria. Então eu penso assim, ó, já pensei, né? Gente, mas por que que Jesus lá naquele Cafundó não tem nem escrito direito? Por que que ele não veio na nossa época? Que tem tudo. Agora você imagina se fosse na nossa época, gente. O tanto de hater que Jesus ia ter no, e sabe assim, como diz o mineiro, tem coisa que orna, tem coisa que não orna. Isso aí não ia ornar. Ia ser tão devassado, ia ser, sabe, ia ser tão que não ia dar certo. Mas entre os 12, só para concluir, Vivi, entre os 12, o único que tinha uma função de relevo, socialmente falando, o único era Mateus. Os outros eram pescadores e Judas, que era um comerciante, né? O Humberto fala que ele vendia quinquilharias, né? Então é nesse sentido que eu quis falar. Mas concordo com você que tem gente, não é nem questão de grana, que grana não define nada, que gente muito sábia ou erudita, que é simples, e gente que é complexa, rebuscada, né? Uma coisa não se relaciona com a outra. Ô, Daiane, eu queria fazer um comentário quando você falou assim que se via dentro da cena na vida de Jesus. Eu estou lendo um livro que ele foi Jamiro dos Santos Filho, não sei se vocês já leram, se o Everton conhece, o Bruno. Chama Os Últimos 6 Dias de Jesus. Aí ele, aqui pelo que eu entendi, ele é um médium e no sono dele, o seu anjo protetor arrumou um jeito dele voltar. Então ele volta e vê tudo, como é que Jesus foi passando todos esses dias. E tem certas coisas, como nada foi escrito por Jesus, foi, né? Então tem muita dúvida às vezes que a gente tem. Quando ele entra na passagem que eu tô, que ele entra lá no templo. Como foi a entrada dele, como que as pessoas, senhora, que decepcionaram com ele, foi contando tudo. E no templo lá ele conta que Jesus não perdeu a paciência, que a chicotada que Jesus deu foi com palavras amorosas. O tumulto é que a pessoa fez às vezes, de arrepender de estar sacrificando os animais. Aí tem um tumulto total, assim, mas não que Jesus tenha perdido a sua paciência, que tanto ele pregou, né, em outras passagens. Eu estou vendo, assim, é um outro olhar. Vamos ver como é que fica. Mas isso remonta à história. A gente parece que vivencia aquilo, né? É muito bom. Pode passar, Vivi? Meninas, Tá- tá- só lembrar do nosso tempo, tá? Nós Eu estamos. ia falar isso agora, falta 3 minutos. É, antes de vocês começarem, a gente já tinha, eu e o Bruno já tinha falado, assim, eu acho que não vai dar tempo, né? Porque é muita coisa, mas pode concluir o raciocínio. Mas tem bastante coisa. Acho que a gente nem consegue entrar nessa parte da convocação, né, Vivi? Tá Você sem está com o áudio, Vitor. microfone desligado.
Passa um slide para frente. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Bruno. Não. Tem Porque bastante. agora a gente vai entrar numa parte que ela tem um link, ela converge. Então, se a gente deixar esse gancho, puxar esse gancho e não amarrar as pontas, na semana que vem a gente tem que voltar nessa parte, né? Porque a gente vai falar de convocação, da ascensão espiritual para convocação, do subir ao monte, dessa parte lúdica, Exato, da tem bastante texto. separatividade. Tem bastante texto. Mas eu acho que esse primeiro momento que a gente fez, que era a nossa proposta, de fazer exatamente sobre os 12, porque a proposta era essa, a princípio, né? Primeiro os 12, então, falar um pouquinho sobre essa questão dos discípulos, sobre essa intimidade deles com Jesus, né? Para eles serem esse evangelho vivo também, os pilares desse evangelho. E depois era essa questão da convocação, que era que a gente ia começar agora. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, Dai. Uhum. De qualquer forma, o Bruno, permite eu compartilhar a tela rapidinho? Acho que agora é só. Estão vendo? Ou tá infinito? É infinito. Tá infinito? Não estamos vendo a tela, estamos vendo a própria reunião. Agora sim. Tá. Vamos lá. Eu criei um site aqui, que tá aí o link. Dentro desse site está todo esse estudo. Então, tem o conteúdo, tem a apresentação, que é o PowerPoint que vocês podem baixar. Eu criei também um podcast de um bate-bola sobre esse capítulo. É bem legal, são 13 minutos bem interessantes. E aqui está o vídeo editado do The Chosen. Então, quem quiser dar uma olhadinha no conteúdo, tá todo o material que a gente está trabalhando, tá? Convocação, a multidão, a humanidade. E tá tudo aqui, ó. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só entrar nesse link, que eu fiz 100% baseado no material que a gente gerou, tá bom? É só clicar nesse link aí. Coloca lá no grupo, Vivi. Coloca o link lá. Trabalhar com a Vivi é outro nível, vocês não têm Então, noção. Mandava um negócio para quem for ela fazer devolver. próximo estudo aí, pelo menos um site nós Subiu precisamos, de viu, nível gente? aí, gente. No Olha só. mínimo, viu? Se quiser, a gente faz um aplicativo também interativo para vocês ir fazendo perguntas e ele vai responder. Muito bom. Então, eu queria só falar alguma coisinha rapidinho Hum, sobre a humildade de Mateus, né? Ficou meio em dúvida, assim, mas o que eu vejo em Mateus, só dele reconhecer algumas dificuldades dele e conviver com aquele simples, já mostra que ele tem uma humildade de coração. Senão ele falar, se ele tivesse alguma soberba por estar assim. Vocês estão me ouvindo? Então, e de estar entre eles ali, talvez se ele não fosse humilde, ele não aceitaria estar ali, né? E ele provou, assim, Jesus sabe, até inclusive tem uma passagem no The Chosen, né, de Mateus interferindo lá com os romanos, dos impostos com a família dele, né? Então, ele já tinha um sentimento de exclusão, e ali ele foi encontrado, né? Ele foi acolhido por aqueles outros homens, né? Então, acho que nisso ele já demonstrou essa humildade, né? Jesus já via isso nele, né? verdade. Bem apontado. Bom, deu para entender que são duas vertentes, né? Bom, meninas, eu entendi que vocês continuam semana que vem, não é isso? Eu acho que tem que ser, né, Por Dani? instante conteúdo, Sim. né? E Que tem bom. bastante conteúdo para a É, próxima. ótimo, ótimo. Maravilha, viu? Muito bom, muito bom. Excelente. Obrigadíssimo. Vamos terminar? Vamos terminar, mas eu quero agradecer aqui a oportunidade, porque aquele dia que você convocou, eu já estava assim, gente, para esse ano eu vou cumprir essa, que já era para ter feito em 2025, tá?
Já era para falar, oh, se tiver uma vaguinha aí e tal. Não porque eu me sinto preparada, mas é porque eu sinto que eu tenho que dar espaço. É, caminhante não há caminho. O caminho se faz a caminhar. Muito bom. Obrigado, meninas. Na semana que vem a gente continua. Quem puder dar uma lidinha. Quem já fez estudo, né? Aqui já nós temos vários. Quem já fez estudo, muda a percepção, né? A gente sabe, assim, quanto exige, né? Preparar um estudo, como é que a gente tem que se esforçar e tal. E a gente acaba aprendendo mais que todo mundo, né? No final, é isso mesmo, né? É uma forma de exemplificar aquele que é tanto que se recebe, e quem mais dá é o que mais recebe. Fora Excelente. os testes, né, Everton, que vai acontecendo durante a semana, para a gente colocar o que a gente está estudando em prática. Ei, minha filha, aí é dor, hein? Nossa Senhora. Eu vi uma assim que eu não vou falar, não. Nem vai ficar É bravo. aí que a gente se sente discípulo convocado, minha filha. Tá bom, o Rafa já se habilitou aí para a próxima rodada. Tá bom, filho. Excelente. Alguém com coraçãozinho para fazer a prece? Eliane, Carla. Se não, Eu faço. você faz? Tá. Posso fechar os nossos olhos, continuar com o nosso pensamento elevado ao alto, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, em busca dos ensinamentos do nosso Cristo. Pedimos aos nossos amigos espirituais que possam nos intuir, nos amparar, para que possamos colocar tudo aquilo que nos é dito em prática, para que possamos prosseguir firmes no caminho do bem, do amor, sempre com sentimento de felicidade, de paz e de tranquilidade em nossos corações. Pedimos especialmente por todos aqueles que estão necessitando de prece, que foram colocados no grupo, que eles recebam neste momento o nosso carinho, a nossa amizade. Que Deus ampare e abençoe cada um de nós durante essa semana. Que Deus os abençoe. Gente, só um minutinho, só um minutinho. Vai, Lígia. Ó, só um recadinho, gente. Esse ano vai ter o Conespifran, é um congresso espírita aqui em Franca. Foi muito bacana, ano retrasado. E as inscrições vão começar dia 1º de março. É muito legal. Depois a gente manda o link para vocês verem os palestrantes. Acho que vai ser um momento bem legal. Quem É sabe a aquele gente que o não Haroldo consegue todo veio, mundo. Lígia? É, Nossa, é maravilhoso mesmo. foi muito bom. Cantarás vai cantar. Vai ser, vai ser bom. Gente, obrigado. Preces pelos filhos que moram fora, viu? Não esqueçam. Pelo tio Crode, que ficou na UTI, saiu hoje, graças a Deus. Depois eu dou notícia lá no grupo. E brigadão, viu? Beijo a todos. Boa semana. Obrigada.